nome é Emanuel Noé e hoje eu vou apresentar, né, a atividade da disciplina de Máquinas Térmicas 1. Essa atividade tem por título Fases do Proconv e sua influência na adoção de tecnologias em MCI automotivos. MCI é motor de combustão interna. E esse trabalho, né, é o último trabalho para realizar para obtenção de nota na segunda avaliação da disciplina de máquinas térmicas. Agora eu vou ler aqui o resumo, né, para iniciarmos o trabalho. Este artigo analisa a história e os efeitos tecnológicos, econômicos e ambientais do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que é o PROCONV, desde sua introdução no Brasil em 1986 até as etapas mais recentes, L7 e P8. Ao estabelecer limites cada vez mais rigorosos, o PROCONV tem desempenhado um papel fundamental na diminuição da emissão de poluentes atmosféricos por veículos leves e pesados. Este artigo, nesse trabalho, examina a adoção de tecnologias para motores de combustão interna, que é o MCI, em suas diversas etapas, incluindo catalisadores, filtros de partículas, sistema EGR e SCR. Além disso, aborda os efeitos econômicos, os desafios da formação técnica, o contexto regulatório e as possibilidades de integração com políticas de transição energética, como a Rota 2030. É possível concluir que o Proconv não só diminuiu consideravelmente a emissão de veículos, como também promoveu a modernização tecnológica das indústrias automobilísticas brasileiras. Temos aqui algumas palavras-chave, como Proconv, motores de combustão interna, emissões veiculares, indústria automotiva e controle ambiental. E temos aqui o abstract, né, que é o que foi lido do resumo, só que em inglês. Temos aqui o sumário dos tópicos, né, que vamos abordar, né. Temos aqui primeiro a introdução, aí por seguinte, temos o histórico das fases para veículos leves, com alguns subtópicos que vamos abordar. O 3, história das fases PROCON para veículos pesados. O 4, impactos, benefícios e sinergias tecnológicas. 5, análise econômica do impacto do PROCON na indústria automotiva nacional. O 6, comparação com normas internacionais como Euro, EPA e PROCONV, né, entre elas. O o 7, né, estudos de casos, né, aplicações reais de tecnologias por montadoras, né. O 8, impacto do PROCONV nas oficinas mecânicas e na captação nacional. O 9, aspectos legais e fiscalização ambiental pós-PROCONV P8. Quer dizer, o 9, né, aspectos legais e fiscalização ambiental pós-PROCONV P8. E o 10, que é por último, PROCONV e sua relação com o política de transição energética, que é em relação à Rota 2030 e considerações de referências bibliográficas. Vamos agora aqui para... Eu vou ler aqui rapidamente a introdução, né? A crescente urbanização, o crescimento da frota de veículos e os efeitos da poluição do ar na saúde e no meio ambiente têm colocado os veículos automotores no foco das políticas públicas ambientais no Brasil. Neste contexto, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, PROCONV, foi criado em 1986 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. O objetivo do programa é definir limites máximos para a emissão de poluentes e incentivar a utilização de tecnologias limpas nos veículos em circulação no país. Durante suas diversas etapas, o PROCONV estabeleceu regulamentações progressivas para veículos leves e pesados, obrigando a indústria automotiva a implementar inovações no motor de combustão interna, nos sistemas de controle de emissões e na eletrônica embarcada, além de reduzir significativamente as emissões de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos, e material particulado. Essas mudanças também reestruturaram a cadeia produtiva automotiva do país. O objetivo desse artigo é oferecer uma análise completa das fases do PROCONV, ligando cada etapa às principais inovações tecnológicas implementadas e avaliando seus efeitos econômicos, sociais e ambientais. Ademais, né, são abordados os desafios da formação técnica, os obstáculos à fiscalização ambiental e as possibilidades futuras de integração com políticas públicas, como a Rota 2030, que tem como objetivo fomentar a transição energética e a mobilidade sustentável no país. Agora vamos para o primeiro tópico, né, de desenvolvimento, que é
o histórico das fases Proconv para veículos leves, né? Assim, no período inicial do Proconv para veículos leves, a indústria brasileira frequentou desafios de incorporar tecnologias eletrônicas básicas, né? Que até então não eram comuns em motores nacionais. A adoção da injeção eletrônica representou um avanço crucial, pois permitiu controlar com maior precisão a mistura ar-combustível, fator determinante para reduzir a emissão de poluente. Embora os limites regulatórios fossem mais brandos do que os atuais, essa fase estabeleceu as bases para o desenvolvimento eh, tecnológico, né, que alteraria profundamente a forma como os motores eram projetados e fabricados no Brasil. E vale lembrar que naquela época o mercado ainda estava muito dependente de carburadores e sistemas mecânicos que eram menos eficientes e mais poluentes, né? É, e assim, a introdução ao catalisador de três vias nessa fase foi um marco, né? Mas sua efetividade dependia da qualidade do combustível, especialmente do baixo teor de enxofre. E isso evidenciou a necessidade de uma atuação conjunta entre políticas ambientais para combustíveis e regulamentação veicular. O Brasil teve que promover não só a evolução tecnológica dos veículos, mas também melhorias no refino e distribuição dos combustíveis. Além disso, essa fase exigiu mudanças profundas na linha de produção e na capacitação técnica dos profissionais, fatores que representaram um investimento significativo para o setor. Já um avanço para a fase L3 trouxe a introdução de sistemas de diagnósticos a bordo, né? Uma inovação que permitiu monitorar em tempo real o funcionamento dos controles de emissão. E essa tecnologia aumentou a confiabilidade e a eficiência de sistemas de controle ambiental, possibilitando, né, que falhas fossem detectadas e corrigidas rapidamente. E isso também abriu um caminho para a evolução dos sistemas eletrônicos embarcados, que hoje são fundamentais para o desempenho e para a redução de emissões de veículos modernos, né? Agora o Procon L4 e L5, que é a consolidação de tecnologias e eficiência térmica. As fases L4 e L5, a indústria automotiva consolidou o uso da injeção eletrônica multiponto e introduziu sensores mais sofisticados, né? Com os de oxigênio e a temperatura que melhoraram significativamente o controle de combustão. E esse progresso permitiu não só a redução de emissões, mas também ganhos em eficiência térmica. Ou seja, os motores passaram a aproveitar melhor a energia do combustível. Nessa etapa, a indústria enfrentou o desafio de reduzir não apenas monóxido de carbono e hidrocarbonetos, mas também óxidos de nitrogênio, né? Poluentes diretamente relacionados aos problemas respiratórios e ambientais. Assim, o papel da legislação como indutora da inovação é evidente nessa fase, pois as exigências ambientais funcionaram como estímulo para a indústria investir em tecnologias mais amplas. E além disso, o governo contribuiu com políticas de incentivo, seja por meio de subsídios, seja pela criação de um ambiente regulatório claro, que garantiu uma previsibilidade, né, para os fabricantes e fornecedores. Agora vamos passar para o histórico das fases do Procon para veículos pesados, né? Assim, no início da regulamentação para veículos pesados, a realidade predominante eram motores robustos, né? Porém baseados em tecnologias mecânicas tradicionais, com controle limitado sobre a combustão e emissões. A transição para sistemas eletrônicos foi lenta devido ao alto uso desses veículos em aplicações pesadas, né? E as exigências de durabilidade e confiabilidade. Apesar disso, esse movimento foi fundamental para que o setor começasse a reduzir poluentes de forma consistente, né? Abrindo caminho para tecnologias mais sofisticadas nas próximas fases. É, as, o Procon P1 e a P3, né, que é a transição do mecânico ao eletrônico, as primeiras normas foram focadas na redução dos poluentes mais evidentes, né, como monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Tecnologias como o turboalimentador foram introduzidas para melhorar a eficiência e a potência dos motores, contribuindo também para a redução de emissões, embora básicas em comparação às tecnologias atuais. Essas inovações foram essenciais para esse estabelecimento, para estabelecer uma base para melhorias futuras. E a resistência ao mercado e da indústria a essa mudança era compreensível, dado o aumento nos custos de produção e manutenção. Contudo, a crescente conscientização ambiental e as pressões regulatórias criaram um cenário onde a inovação se tornou inevitável. O
Proconv P5 2009 eram os avanços na injeção a diesel. A fase P5 marcou um avanço tecnológico significativo, né, com a adoção de injeção direta como um rail, que revolucionou o controle da quantidade e do momento da injeção de combustível, proporcionando maior eficiência e redução das emissões, né? É, a eletrônica embarcada ganhou destaque, né, permitindo o monitoramento e a regulagem precisa do motor em tempo real, o que representou uma melhora substancial na performance ambiental dos veículos pesados. Outra inovação importante foi a popularização do sistema de recirculação de gases de escape, que reduzem os óxidos de nitrogênio. Ao diminuir a temperatura da combustão, a combinação dessa tecnologia tornou possível alcançar limites mais restritivos sem comprometer a potência e a robustez dos motores pesados. O programa P6 a P7, né, com controle químico e pós-tratamento. As fases P6 e P7 trouxeram um salto, né, tecnológico com a obrigatoriedade do uso de sistema de pós-tratamento dos gases de escape, como filtro de partículas, DPF, e a redução catalítica seletiva, né, SCR. Esses sistemas trabalham em remoção química dos poluentes remanescentes após a queima. E assim, além do desafio tecnológico, essas fases impuseram exigências logísticas, como a necessidade da distribuição de aditivos ALA32 para o sistema SCR e demandar treinamento especial para operadores e mecânicos. O Proconv P8, né, que é a equivalência ao Euro 6, a fase P8, implementada recentemente, representa o ápice da regulamentação ambiental para veículos pesados no Brasil. Alinhando-se ao padrão europeu 6, essa equivalência exige um conjunto integrado de tecnologias, sistemas eletrônicos avançados e monitoramento constante da emissão, garantindo não apenas a conformidade, mas também a manutenção da eficiência e desempenho ao longo da vida útil dos veículos. Para que essa tecnologia opere de forma eficaz, é, é imprescindível que haja fiscalização rigorosa e manutenção preventiva adequada, aspectos que dependem do engajamento do setor público e privado, né? Políticas de incentivo à renovação da frota também são essenciais para acelerar a substituição de veículos antigos por modelos mais limpos e eficientes. Vamos falar agora em relação aos impactos. É, os impactos com benefícios e sinergias tecnológicas, né? Além da redução direta das emissões de poluentes, o Procon desencadeou uma série de efeitos positivos indiretos, chamados co-benefícios, que impactaram a eficiência geral dos motores. Isso inclui melhorias na queima de combustível, redução do consumo e a maior durabilidade dos componentes. O aprimoramento de sistemas eletrônicos e mecânicos durante a fase do Proconv também elevou a confiabilidade dos veículos, né, reduzindo as falhas e custos de manutenção. E a eficiência térmica alcançada permitiu que os motores utilizassem melhor a energia contida no combustível, contribuindo para a sustentabilidade energética e a diminuição da dependência de recursos fósseis. A colaboração intensa entre montadoras, fornecedores, órgãos reguladores e instituições de pesquisa criou um ambiente favorável à inovação e à rápida adaptação das tecnologias. Essa rede colaborativa foi essencial para superar os desafios técnicos, financeiros e operacionais, evidenciando que o sucesso de políticas ambientais depende do engajamento conjunto de diferentes setores automotivos. E a modernização promovida pela Proconv também posicionou a indústria brasileira em patamares globais, alinhando seus processos e produtos com as melhores práticas internacionais. Isso fortaleceu a competitividade das montadoras brasileiras, que passaram a exportar veículos e tecnologias desenvolvidas em consonância com os padrões ambientais mundiais, né? Então, assim, agora em relação à análise econômica do impacto do Proconv na indústria automotiva nacional. A adaptação às fases mais rigorosas do Proconv exigiu um investimento elevado por parte da indústria, não só em equipamentos e processos produtivos, mas também em pesquisa e desenvolvimento. Essa mobilização financeira foi um indicativo da seriedade com que o setor encarou as demandas ambientais, mesmo diante de dificuldades econômicas e desafios estruturais. Apesar do aumento dos custos, esses investimentos resultaram em veículos mais eficientes e econômicos,
que trazem benefícios para o consumidor a médio e longo prazo. Reduções no consumo de combustível e na necessidade de manutenção gera economia, o que somado ao benefício ambiental justifica os custos adicionais embutidos nos preços dos veículos. O papel do governo foi crucial eh, para amenizar os impactos financeiros por meio de políticas de incentivo, como linhas de crédito facilitadas, isenções fiscais e programas de apoio à inovação tecnológica. Essas ações estimularam a indústria a acelerar sua modernização e a garantirem a viabilidade econômica das transformações necessárias. Além, é assim, e esses custos iniciais também tiveram multiplicadores positivos a longo, médio e longo prazo, como geração de empregos, criação de centros de pesquisa, laboratórios, estímulo de indústria nacional de autopeças. Assim, e do ponto de vista macroeconômico, o Proconv também ajudou a diminuir os gastos públicos com saúde associados a doenças respiratórias provocadas por poluentes automotivos, né? E como foi falado, né? E assim, o Proconv contribuiu também para a criação de empregos especializados, né? E para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva nacional mais robusta, com fornecedores capacitados e foco em tecnologias de ponta. Essa estrutura sustentou o crescimento sustentável do setor automotivo no Brasil, né? Agora, aqui no tópico 6 vamos falar sobre a comparação com normas internacionais, Euro, EPA e Proconv. Apesar de ter uma identidade própria, a evolução do Proconv foi amplamente influenciada pelas normas europeias, né? Euro e, em menor grau, pelos padrões de Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é a EPA. Assim, agora, primeiramente, em relação à equivalência com a norma europeia, né? Temos aqui o quadro, né? Relacionando o que tem ligação, né? Por exemplo, o L4 para veículos leves tem relação com o Euro 2, o L5 com o Euro 3 e assim sucessivamente, né? E aqui as tecnologias associadas, com catalisador de 3 vias, injeção eletrônica. Então, assim, o Proconv, desde suas primeiras fases, buscou alinhar-se progressivamente aos padrões europeus, né? Reconhecidos internacionalmente pela rigorosidade na regulação de emissões. A equivalência com as normas Euro assegura que os veículos brasileiros possam competir globalmente e que suas tecnologias adotadas estejam em consonância com as melhores práticas ambientais mundiais, né? E além disso, a convergência normativa facilita o processo de homologação e certificação, beneficiando as montadoras com redução dos custos e mais agilidade no lançamento de novos modelos. Isso também fortalece a cooperação técnica, né, entre o Brasil e a Europa. Em relação com os padrões da EPA, né, dos Estados Unidos, apesar de diferentes em alguns aspectos, os padrões da EPA compartilham com o Proconv o objetivo de reduzir significativamente os impactos ambientais dos veículos. A comparação entre os dois sistemas evidencia a particularidade de cada mercado, como as condições climáticas, tipo de combustível e perfil de uso dos veículos, que influenciam as estratégias regulatórias adotadas, né? E o Proconv incorpora em muitos casos tecnologias e exigências similares ao da EPA, né? Mostrando a maturidade do programa e sua capacidade de acompanhar tendências globais. E essa harmonização é fundamental para a integração do Brasil ao mercado automotivo mundial e para a atração de investimentos estrangeiros. Agora eu trouxe aqui algum estudo de caso, né? Aplicações reais de tecnologias por montadoras. Nesse primeiro ponto aqui, né, é General Motors, Flex Fuel e etanol como estratégia de baixa emissão. A General Motors adotou a tecnologia Flex Fuel, né, como uma resposta estratégica para atender às demandas do Proconv, utilizando o etanol como combustível renovável que reduz as emissões de gases de efeito estufa. E essa iniciativa demonstra como o programa incentivou não apenas a redução das emissões locais, mas o uso de fontes energéticas mais sustentáveis, né? Outra aqui é o da Volkswagen e da MAN, né? A aplicação SCR e AR32 em pesados, né? A Volkswagen e a MAN, né, foram pioneiras na implementação do sistema SCR em veículos pesados no Brasil, atendendo às fases mais avançadas do Proconv. A utilização do ARLA32 para a redução catalítica seletiva tornou-se um padrão tecnológico importante que garantiu o cumprimento dos limites
NOx, né? Além de aumentar a eficiência dos motores diesel, né? E agora a Scania e Mercedes-Benz, monitoramento embarcado e manutenção preventiva. As montadoras Scania e Mercedes-Benz investiram em tecnologias de monitoramento embarcado e manutenção preditiva, né? Que permitem detectar falhas e degradações que comprometem o desempenho ambiental dos veículos. Essas soluções tecnológicas melhoram a confiabilidade dos sistemas, né, de controle de emissões, prolongam a vida útil dos componentes e contribuem para a sustentabilidade operacional, né? E como estava falando aqui no texto, né, foi na fase 8, né, que a Scania lançou seus modelos equipados com as plataformas telemáticas, né, integradas. Aqui, né? O impacto do Proconv nas oficinas mecânicas e na capacitação técnica nacional. O Proconv tem levado ao aumento da complexidade das tecnologias incorporadas aos motores de combustão interna, que por sua vez tem mudado o perfil das oficinas mecânicas e da mão de obra técnica em todo o Brasil. O reparador automotivo tradicional, acostumado a trabalhar com sistemas mecânicos e ajuste analógico, teve que se adaptar a um novo cenário: o diagnóstico eletrônico, a utilização de scanners automotivos e a interpretação de códigos de falha associados aos sistemas de controle de emissões. Aqui, né, 8.1, fala sobre a exigência de qualificação técnica contínua. As tecnologias implementadas na fase mais recente, que L6, L7, P7, P8, como fio de partículas regenerativas, catalisadores, SCR, conjeção da ARLA 32, sensores NOx e de NH3 de amônia, né, demandam expertise em eletrônica embarcada, né, mecatrônica e, térmica, e termodinâmica. E a formação de mão de obra se tornou um elemento crucial, né? Então, assim, várias instituições de curso técnico, como Senai, IF, universidades, expandem seus currículos para incluir matérias específicas, né, que supram, né, essa necessidade de conhecimento. E, assim, o avanço das tecnologias embarcadas e sistemas de controle de emissões exigiu uma profunda transformação na qualificação dos profissionais que atuam na manutenção veicular. Oficinas mecânicas têm que se atualizar constantemente para lidar com diagnósticos eletrônicos, sistemas complexos de injeção e pós-tratamento, garantindo a conformidade ambiental dos veículos. Agora, aqui vamos falar dos investimentos em equipamentos de diagnóstico e infraestrutura. Assim, para se adequar ao mercado que está chegando, né, as oficinas independentes tiveram que investir em scanners automotivos compatíveis com o protocolo OBD 2 e 3, né? Bancada de teste, analisadores de gases e software de calibração, né? E além disso, foi necessário adaptar toda a estrutura física do seu local de trabalho, né? Incluindo áreas de manutenção com ventilação forçada, zonas limpas para componentes de emissão e armazenamento apropriado de reagentes, né? Como a ALA 32. A manutenção do sistema de processamento passou a ser parte de uma rotina programada para veículos pesados. A falta de conhecimento técnico pode afetar o desempenho do motor e elevar as emissões, o que pode levar a multas ambientais e limitações de circulações em áreas de controle de emissões. E assim, para acompanhar a agência do Proconv, as oficinas precisaram investir em equipamentos modernos, né, de diagnóstico, capazes de identificar problemas nos sistemas eletrônicos e químicos de controle de emissões. Além disso, houve necessidade de melhorias na infraestrutura com ambientes controlados para testes de calibração, elevando a qualidade do serviço prestado e a confiabilidade das manutenções. Agora vamos falar sobre os aspectos legais e fiscalização ambiental pós-Proconv P8. A consolidação da fase P8 e da L7 acarretou um aumento na responsabilidade tanto das fabricantes quanto dos usuários, empresas de transporte e oficinas no que tange à manutenção de sistemas de controle de emissões, né? Aqui vamos falar sobre as emissões legais do usuário. A legislação ambiental, em conformidade com o Proconv, determina que os veículos devem preservar o bom funcionamento de seus sistemas de emissões ao longo de toda a sua vida útil. E isso abrange catalisadores, FAP, sistema ECR, sensores de oxigênio e válvulas EGR. De acordo com a legislação CONAMA 490, o não cumprimento da exigência como desligar o ECR ou utilizar a 32 adulterado
pode acarretar infrações ambientais, apreensão do veículo e multa. Assim, o avanço de tecnologias embarcado em sistema de controle de emissões exigiu a implementação das fases restritivas do Proconv trouxe também responsabilidades legais para os proprietários de veículos, né? Que devem manter seus veículos em condições adequadas para minimizar emissões. Isso envolve não apenas a manutenção correta, mas também a atenção a prazos para inspeções ambientais e certificações obrigatórias, né? 9.2, né? Aqui é a fiscalização e inspeção veicular. Embora tenha havido progresso na regulamentação, o Brasil ainda se depara com obstáculos para implementar completamente a inspeção veicular ambiental obrigatória, estabelecida pela Resolução CONAMA 418. Embora alguns estados, como São Paulo, tenham tentado implementar políticas locais de controle, a fiscalização eficaz ainda é escassa e ocasional. A etapa P8, sistema OBD3, possibilita um novo método de fiscalização, fundamentado no diagnóstico à distância, por meio de telemetria embarcada. Assim, a eficácia do Proconv depende do sistema robusto de fiscalização, né? E inspeção veicular, que garante que os veículos em circulação atendam aos limites estabelecidos. E essa fiscalização envolve tecnologia para medir emissões, regulamentos claros e a atuação coordenada entre órgãos públicos, que é essencial para o sucesso de políticas ambientais. Agora vamos falar aqui, por último, né, sobre o Proconv e a sua relação com as políticas de transição energética, referenciando principalmente a Rota 2030. Embora o Proconv seja um programa voltado para a diminuição das emissões de veículos com motores a combustão, ele desempenha um papel fundamental em um ecossistema mais amplo de políticas públicas que visam a transição energética e a mobilidade sustentável com o programa Rota 2030, né? Assim, a sinergia entre Proconv e a Rota 2030. O programa Rota 2030, Mobilidade e Logística, criado pela Lei 13.655 de 2018, define os objetivos para a eficiência energética, segurança veicular, redução das emissões de carbono na frota e estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, no setor automotivo. Assim, a Rota 2030 ela representa uma estratégia complementar ao Proconv, né, focada em estimular a inovação tecnológica e a eficiência energética no setor automotivo brasileiro. Essa sinergia fortalece as ações para reduzir a emissão de poluentes e o consumo de combustíveis fósseis, promovendo a modernização da frota e incentivando o desenvolvimento sustentável. E o Proconv, por último, né, o subtópico, o Proconv como trampolim para a eletrificação. A evolução das etapas do Proconv tem facilitado a introdução gradual de veículos híbridos e elétricos ao tornar o sistema de combustão interna cada vez mais controlável, eficiente e adaptável. A existência de ECUs, sensores e interfaces eletrônicas nas gerações mais recentes de motores MCI possibilita a conexão com sistemas híbridos e até motores elétricos auxiliares. Empresas como Toyota, BYD e Volvo já fabricam no Brasil carros híbridos e elétricos, aproveitando o conhecimento adquirido com o Proconv. Ademais, o controle de emissões de veículos tornou-se um critério para obter financiamento do BNDES e incentivos federais, promovendo transição tecnológica organizada, né? Então, assim, o Procon estabeleceu bases tecnológicas e regulatórias que facilitaram a transição para veículos eletrificados, como híbridos e elétricos. E a promover a modernização dos motores convencionais, o programa prepara o mercado e a indústria para incorporar novas tecnologias de propulsão limpa, alinhando o Brasil às tendências globais e à mobilidade sustentável. Agora que por último vou ler as considerações finais, né? O Proconv se estabeleceu como uma das políticas públicas ambientais mais significativas do Brasil, exercendo impactos amplos e duradouros no setor automotivo. As etapas sucessivas foram responsáveis por direcionar a modernização dos motores de combustão interna, diminuir significativamente as emissões de poluentes veiculares e incentivar o avanço de tecnologias mais limpas e eficientes. Os fabricantes foram obrigados a investir em soluções tecnológicas, como injeção eletrônica, catalisadores de 3 vias, fios de partículas, sistemas de recirculação de gases e redução catalítica seletiva, devido às exigências regulatórias.
Como resultado, a indústria brasileira aumentou sua capacidade de inovação, melhorando o padrão técnico dos veículos produzidos no país e permitindo sua competitividade no mercado global. Contudo, o programa ainda se depara com obstáculos, como a necessidade de intensificar a supervisão da manutenção dos sistemas de controle de emissões e a atualização da frota com circulação e formação de profissionais qualificados. A integração do Proconv com outras iniciativas como a 2030 indica uma harmonização entre a gestão ambiental e a transição energética, o que é fundamental para preparar o setor para a implementação de veículos híbridos e elétricos. Nesse sentido, o Proconv deve ser encarado não apenas como uma norma técnica, mas como um instrumento estratégico para o crescimento sustentável da mobilidade do Brasil, gerando benefícios ambientais, econômicos e sociais duradouros. E aqui por último temos as referências bibliográficas, né, de toda a pesquisa que foi feita para esse trabalho, né? Agradeço quem assistiu até aqui, quem escutou também até aqui, e obrigado por ter acompanhado até agora. Até a próxima.